E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. A data marca a importância de manter o controle do nível de gordura no corpo. Com altos níveis, o colesterol favorece a prevalência de doenças cardiovasculares, como o infarto e o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e pode ocasionar casos mais graves, levando inclusive à morte. Então, é sempre bom a gente fazer esse alerta. Para isso, hoje nós convidamos o médico cardiologista Jocerlano Santos, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite. Boa noite, Nádia. Obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. A gente até separou aqui algumas ilustrações e o doutor Jocerlano vai explicar para a gente, nessa primeira ilustração, porque é muito comum, doutor, a pessoa, inclusive, fazer a leitura do próprio exame de sangue, né? Ah, o meu colesterol está ótimo, Sim. Meu colesterol está ótimo, mas não sabe, muitas vezes, ver as frações do colesterol. Então, por favor, o senhor tem a palavra até para essa ilustração aqui, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Perfeito, Nádia. Hoje, então, esse dia 8 de agosto, é mais um dia ao longo do ano que serve para a gente reforçar, de fato, a importância desse controle, né? Como você bem falou, o colesterol é um dos fatores de risco e está ligado diretamente ao aumento do risco de infarto, derrame e morte, de repente. E é importante que os laboratórios tragam aqueles valores de referência, porque ele dá uma certa noção. Mas, de fato, é muito comum a preocupação entre o HDL e o LDL. Isso é uma sigla em inglês, Nádia, que, na verdade, para que fique bem didática, H é de high, é uma molécula grande. L de LDL é low, é uma molécula pequena. Então, dentro do vaso do coração, o HDL, que é o colesterol bom, além de ajudar a limpar algumas substâncias, ele limpa também a circulação. O LDL, que é uma molécula muito pequena, um colesterol ruim, presente, sabe que eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco, mas já vou adiantar, presente em tudo aquilo que é muito gostoso também no dia a dia. Batata frita, biscoito recheado, picanha, carne vermelha, alimentos com fritura, conservados. Parte disso a gente tem que evitar realmente, porque eles são ricos também em LDL. E o que acontece? O LDL, ele se adere facilmente à parede do vaso. Como ele é uma molécula muito pequena, ele adere. E essa aderência, esse acúmulo constante, leva um momento a esse vaso ter uma obstrução. E são vasos muito nobres. São vasos do coração, são vasos do cérebro, que tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. E é por isso que está muito ligado à questão, né, do AVC e também das doenças cardiovasculares. Sim. Aqui, olha, que o doutor Jocerlano estava mostrando, aqui está ok, né? O HDL, ó, ok, que é o bom colesterol. E tem que estar mais alto, né? Aqui embaixo a gente tem as explicações, né? Proteína, colesterol, triglicéride, né? Porque também tem muita gente que meu triglicéride está muito alto. Que é um tipo de gordura também. Acho que é importante a gente falar que o triglicérides ele tem muita relação com a alimentação, principalmente massas também. Pão, macarrão, arroz, lasanha, pizza, hambúrguer. Pão, né? Tem que evitar. É bom, mas assim, às vezes a gente comenta isso e naturalmente quem está assistindo também, a gente fala, mas eu vou comer o quê? Então, mas tudo é de forma moderada. Tem que diminuir esse consumo, porque o triglicerídeos, muitas vezes, ou triglicérides, a pronúncia também, ele pode estar alterado, mas nem todo aumento dele a gente obrigatoriamente vai tratar com remédio. Mudança do estilo de vida, a gente consegue um bom controle. O doutor Jocerlano falava sobre esse acúmulo, né, dentro dos vasos. A gente tem essa outra ilustração. Lá no começo, pertinho do doutor, a gente tem uma artéria normal, a fase 1, que é como a artéria dos sonhos, né, para todo mundo. Não tem nada acumulado, não tem placa de gordura nenhuma. Aí, olha, gradativamente isso pode acontecendo até aqui chegar na fase 4 ou provocar uma obstrução total, né, doutor? Sim. Esse vaso aqui é um corte na transversal do vaso. Então, o sangue está passando aqui dentro. Naturalmente, toda a parede do vaso está de acordo com a parte mais fisiológica, como o sangue deve trabalhar. Com o passar do tempo, passar dos anos, a gente tem essa doença chamada aterosclerose, que é o acúmulo de substâncias, principalmente placas de gordura, que em um determinado momento, com o avançar e a progressão da doença, Nádia, a gente consegue ver ali na fase 4, que é um vaso que tem uma pequena possibilidade de carrear oxigênio, né? Toda essa placa de gordura que vai se acumulando, e eu só tenho agora um espaço muito pequeno para que esse sangue possa circular. Em um cateterismo, em uma angiotomografia de coronárias, por exemplo, ou exames do vaso cerebral, se tiver lá obstrução de 70%, 80%, 90%, que são obstruções muito graves, o que quer dizer que 80% a 90% do vaso é tomado
por placas de colesterol e apenas 10, 15, 20% está passando. Ou pior ainda, às vezes esse vaso se fecha completamente. Por que acontece o infarto e por que acontece o AVC? O sangue, de forma até muito sábia, ele vai entendendo que essa capa ele é anormal, mas ele cria uma membrana protetora e o sangue vai circulando aqui dentro, Nádia. O que acontece é que aumento da pressão, estresse nessa placa de gordura leva à exposição dessa substância para o sangue. E o sangue entende que agora ele não está mais em contato com uma membrana normal, com uma camada normal do vaso. Ele vê corpos estranhos. Então ele vai fazer o quê? Inteligentemente ele vai tentar coalhar aquilo ali. E agora o que é interessante também é que tudo isso aqui acontece de forma silenciosa, doutor. Muitas vezes, a maioria dos casos, a pessoa tem um nível de colesterol alterado e não tem sintoma. E não tem sintomas. É importante a gente falar que o colesterol, ele é uma substância, ele é uma gordura que o nosso corpo produz, porque a gente precisa do colesterol para a produção de hormônios e de alguns tipos de vitaminas, e também a membrana das células, então ele é normal. Agora, com o acúmulo, a gente não tem nenhum sintoma. Há alguns pacientes que podem querer relacionar a tontura com o aumento do colesterol. Isso não é de forma tão clara, parcialmente é mito, porque não tem como a gente definir isso. Agora, o acúmulo desse colesterol não vai trazer sintoma nenhum. A gente só descobre isso em um check-up e especialmente em um exame de laboratório. E aí o que fica, gente, nesse 8 de agosto, que é o dia de combate ao colesterol, é o equilíbrio da vida, né? É a atividade física, é você prestar atenção no que você come, comer de forma adequada, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O equilíbrio é que é legal, né, doutor? Sim. Pode comer lasanha de vez em quando, vai comer lasanha toda semana, né? Não dá. E também ter uma vida sem grandes absurdos, porque o álcool também contribui e tantas outras coisas que podem contribuir, né? Sim, o controle de tudo isso é aquilo que a gente sempre fala, Nádia. Às vezes parece que não é fácil, mas é sim. Se você colocar como prioridade a sua saúde e a sua longevidade, porque você quer viver muito tempo, quer ter mais momentos em família, em felicidade com sua família, quer ver filho, quer ver netos, então você tem que cuidar dessa que é a principal causa de morte no mundo. É isso, doutor. Muito obrigada pela presença mais uma vez, pela aula dada aqui aos nossos telespectadores. Obrigado. Uma ótima noite, tá bom?